Como Maki Zenin evoluiu de uma mera coadjuvante para uma das peças mais importantes do arco final de Jujutsu Kaisen, se prepara para descobrir todos os segredos por trás dessa transformação incrível, pois nesse vídeo vamos mergulhar fundo em um dos arcos de crescimento de personagem mais emocionantes de todos os animes. E se você é fã da obra, não pode perder essa análise detalhada sobre a jornada épica da Maki, que hoje é capaz inclusive de bater de frente até mesmo com o maior vilão de Jujutsu Kaisen, o Ryomen Sukuna. A origem de Maki Zenin. Maki nasceu no clã Zenin, uma das famílias mais poderosas do universo de Jujutsu, ao lado do clã Gojo e do clã Kamo. Ela é a filha de Yogo Zenin, uma das figuras mais importantes entre o clã, que leva as leis da família muito a sério. Maki também tem uma irmã gêmea mais nova, chamada de Mai, que diferente dela, possui energia amaldiçoada e consegue ver maldições. Como uma nova feiticeira, a Maki contrariou todo mundo quando deixou o clã Zenin para se tornar uma grande feiticeira, o que fez com que sua irmã, da qual ela jurou ainda na infância nunca se separar, guardasse um grande rancor contra ela. Só que como veremos daqui a pouco, essa foi uma decisão da qual ela não teve escolha. Mas essa deserção do clã foi o início de uma série de eventos que transformaria a Maki em um monstro, definitivamente. Os poderes de Maki Zenin. Maki tem zero energia amaldiçoada e também não consegue ver as maldições, coisa que ela burlou usando óculos especiais, mas em compensação ela ganhou a restrição celestial, que potencializou um pouco todos os seus atributos físicos. Com isso, ela ganhou força sobre-humana, maior velocidade e um boost em todos os seus 5 sentidos, algo parecido com o que aconteceu com Toji Fushiguro, que deu as caras no arco do inventário oculto e dando sacode no Gojo. Por não ter energia amaldiçoada, a Maki também consegue transitar por qualquer barreira, podendo entrar e sair de qualquer domínio inimigo ou aliado, e isso é uma baita vantagem. A parte ruim é que por não ter energia amaldiçoada, ela sequer pode se regenerar usando a técnica amaldiçoada reversa, e isso é uma baita desvantagem em batalha, tanto que se o Sukuna fatiar ela, já era. Mas mesmo não podendo lutar contra maldições sem os seus óculos, ela é bastante eficiente contra outros feiticeiros e maldições reencarnadas, e para isso, ela passou por diversos treinamentos com armas físicas, tanto espadas e lanças normais, como objetos amaldiçoados. Inclusive o Satoru Gojo deixa ela responsável pelo treinamento do Yu Tokutsu, o que só mostra o respeito que o professor tinha por ela. Em certo momento da história, depois que o Gojo é selado, a Maki ganhou um upgrade absurdo de poder, por causa de um certo evento que eu vou abordar daqui a pouco. Inclusive, fez com que ela virasse um monstro tão forte que foi capaz de literalmente usar o Sukuna de saco de pancadas. Porém, não tem como explicar como foi essa evolução sem antes falar do clã Zenin. O clã Zenin foi um dos clãs de feiticeiros mais cruéis da história, que valorizava a energia amaldiçoada acima de tudo, rejeitando qualquer membro da família que não se encaixasse em seus padrões de poder. Até mesmo Toji Zenin, que tinha restrição celestial e foi capaz de bater de frente com Satoru Gojo, o usuário dos 6 olhos e o cabeça de uma das 3 famílias mais influentes de Jujutsu, foi rejeitado pelo clã Zenin. Isso para você ter uma ideia no grau de exigência desses caras. Não é à toa que o próprio Toji fez questão de retribuir o desprezo, mudando seu sobrenome para o de sua esposa, Fushiguro. No caso da Maki, a situação é ainda pior, porque ela decidiu entrar na escola Jujutsu contra a vontade do clã. Afinal, o lema dessa casa era, abre aspas, você não é um feiticeiro Jujutsu se não for um Zenin, fecha aspas. Só que o fato dela ter feito isso vai bem mais além das convicções e a cultura do clã, porque além de arrogantes, eles ainda eram extremamente machistas, já que dentro da família, a mulher precisava desempenhar sempre um papel secundário, o de subserviência total aos homens da família. Basta lembrar de uma das frases mais famosas desse clã, abre aspas, qualquer mulher que não ande 3 passos atrás de um homem deverá ser eliminada de forma brutal, fecha aspas. E é claro que isso inclui as mulheres do próprio clã. Por todo esse preconceito e por causa da afronta da Maki ao clã, eles passaram a descontar tudo na sua irmã, Mai Zenin, que passou a acompanhar ainda mais a Maki por tudo aquilo. Isso é até mostrado um pouco lá na primeira temporada do anime, com a Mai nutrindo um certo ódio pela irmã. Inclusive a Maki foi na contramão de outra coisa que a família Zenin valorizava tanto, a perfeição, pois na cabeça deles, os membros do clã, principalmente as mulheres, devem ser perfeitas, bonitas e poderosas, mas não tanto quanto eles, claro. É por isso que aquela cena em que a Maki aparece diante da família Zenin, em sua forma totalmente queimada, tem tanto peso. Mas antes de falar dessa cena e a importância dela para o crescimento da Maki, eu preciso falar do cabeça do clã, o Naobito Zenin. Lembrando que muitos anos antes, o Toji Fushiguro vendeu para a família Zenin o seu filho Megumi, que tinha nascido fora do clã, pois ele acreditava que o moleque tinha potencial para um dia liderar a família, acreditando que um dia ele despertaria a técnica das 10 sombras. Ele só não se deu conta de que ao fazer isso, o Toji estava agindo de acordo com as leis do clã, que ele próprio desprezava. Mais tarde, o Megumi se deu conta do caso, o que fez com que ele desprezasse seu pai, sem falar que ele não queria ser feiticeiro, já que acreditava que a sua simples presença no mundo não melhoraria nada. Uma atitude bem parecida com o Shikamaru
Orochimaru lá de Naruto. Os sentimentos de Maki Zenin. Diferente dos amigos da Maki na escola Jujutsu, a Mai nunca foi capaz de entender como a sua irmã mais velha se sentia em relação ao seu lugar no clã, pois mesmo que a Mai fosse uma mulher que era rebaixada dentro do clã, o caso da Maki era ainda pior, porque ela não tinha nada de energia amaldiçoada, ou seja, para o clã Zenin, ela era ainda pior que lixo, e claramente isso era algo que ela não podia aguentar mais até o fim de sua vida, e foi por isso que ela saiu daquele ambiente. Mas foi por causa dessa discriminação da sua própria família que a Maki trabalhou seu corpo ao máximo, se esforçando para se tornar mais forte e alcançar o status que ela tanto sonhava, o de um dia se tornar a líder do seu clã, só na força do ódio. Talvez por isso que puxaram tanto o tapete dela, com o Naobito influenciando até mesmo as promoções que ela ganharia na escola Jujutsu. Só que a mente dela era blindada, e com muito esforço ela superou todos eles, como eu já vou falar. Ela superou tudo isso, e sinceramente ela poderia chorar, se abater ou até desistir, mas ela nunca fez isso. E é por isso que a Maki é uma das minhas personagens preferidas de Jujutsu Kaisen, porque ela se recusa a carregar o rótulo que colocaram nela. Sem falar que contrariar a própria família nunca é algo fácil, pois desde pequenos somos mergulhados em suas ideologias, cultura e objetivos, o que faz com que nos tornamos aquilo que eles querem e não o que queremos ser. E Maki sabia disso. Sabia que se continuasse naquele ambiente, a sua personalidade, mais cedo ou mais tarde, seria substituída por aquilo que os seus familiares queriam que ela fosse. E é aí que ela se destaca. Por ser subestimada, não só pelo clã Zenin, como até personagens de fora do seu grupo, como Suguru Geto, por exemplo, a Maki acaba baixando as expectativas que os outros têm em relação a ela. E com isso, ela pode fazer algo extremamente difícil que outros personagens não conseguem fazer com frequência: surpreender. Diferente de outros que passaram por sofrimentos semelhantes, como Naruto ou o Asta de Black Clover, que em vários momentos ficam para baixo, até mesmo pensando em desistir, a Maki encontrou um jeito de proteger a sua mente de qualquer sentimento ou opinião negativa externa de atingir ela. E para ela, somente os seus próprios sentimentos e críticas realmente importam. Só que para chegar no topo, ela precisava vencer o último obstáculo, o próprio clã Zenin. Só que para isso, o palco teria que ser montado, e todo um plano foi arquitetado, não por ela, mas por sua própria família, o plano do clã Zenin. É importante lembrar que dois personagens eram cruciais para que a Mai e a Maki estivessem seguras, e esses eram o Naobito e o Gojo. Por mais que o líder do clã Zenin desprezasse a Mai, ele não ia permitir a eliminação dela sem um motivo. Ainda mais sabendo que ela permaneceu na família, obedecendo às leis do clã. Já a Maki ficou sob a proteção do Satoru Gojo, e como sabemos, ninguém era maluco de mexer com ele. Só que um incidente específico mudou tudo, e esse foi o arco de Shibuya, que mostrou tanto a morte do Naobito, depois de ter sido queimado pelo Jogo, e o selamento do Gojo, pelas mãos do Kenjaku. Com a ausência de Naobito, o clã Zenin não precisava mais obedecer ao contrato dele com o Toji, e colocaria o Megumi Fushiguro como sucessor dele, ao invés do Naoya, o filho do Naobito, de quem eu vou falar daqui a pouco. Enquanto a Maki ficou totalmente desprotegida, ainda mais depois do Satoru ter sido julgado como cúmplice do massacre de Shibuya, ou seja, ajudar a trazer o Gojo de volta seria considerado um ato criminoso. E é claro que os anciões da família Zenin iriam aproveitar isso. Só que mesmo assim, o clã Zenin não poderia agir de forma descuidada e eliminar Maki e Megumi sem um bom motivo. É então que os alunos da escola Jujutsu dão um empurrãozinho nesse plano todo, porque Yuta, Yuji e os outros estavam decididos a libertarem o professor de seu selamento. Então com esse plano, o clã Zenin resolveria 3 problemas, porque ao acabar com Megumi, o atual cabeça do clã, que estava tentando trazer o Gojo de volta, eles colocariam Naoya, filho do Naobito, no lugar, mantendo a família forte e sendo liderada outra vez por um membro interno, que compartilha de suas crenças. Além disso, eles se livrariam do estorvo que era ter a Maki e a Mai como membros da família, já que a Maki compartilhava da vontade dos alunos de ajudar o Gojo, e ela claramente também preferia obedecer às ordens do Megumi. Era o plano perfeito e nada poderia dar errado, só que deu tudo errado, porque eles não só seriam responsabilizados por isso, como seriam punidos da pior forma possível. Mas antes de falar do massacre do Zenin, precisamos conhecer um pouco do encarregado de eliminar as irmãs, que era o próprio pai delas, o Ogi Zenin. Por que Ogi Zenin odiava suas filhas? Como eu falei, o clã Zenin valorizava a força e a energia amaldiçoada acima de tudo. E era assim, inclusive, que eles escolhiam quem iria liderar a família durante as gerações. Ogi Zenin era altamente cotado para se tornar o 26º líder do clã, mas ele foi substituído pelo seu irmão, o Naobito, o que fez com que ele guardasse grande ódio do irmão. Mas porque ele não foi nomeado líder e porque ele descontou tudo nas filhas, Ogi sempre pretendeu liderar o clã e sempre foi poderoso bastante para isso. Tanto as suas habilidades de combate quanto a sua energia amaldiçoada faziam ele ser temido e ao mesmo tempo respeitado dentro e fora do clã. Porém,
o seu irmão Naobito tinha uma coisa que ele não tinha, um filho forte, que despertou a técnica amaldiçoada de Naobito e que compartilhava das leis da família. Enquanto Og teve duas filhas mulheres, a Maki e a Mai, que além de imperfeitas no quesito energia amaldiçoada, ainda eram desobedientes aos homens do clã. Isso enfraqueceu muito a sua posição como líder e pai. Com isso, ele foi ignorado pelos anciões e Naobito, mesmo tendo despertado seus poderes já bem tarde, ganhou o cargo de liderança. Agora você consegue entender bem o desprezo colocado em cima das irmãs, na maior parte colocada pelo seu próprio pai. Então, quando a oportunidade de acabar com as duas filhas veio, ele agarrou com força, e foi ele que propôs todo esse plano aos superiores do clã, com a condição de que ele mesmo trataria de eliminar as próprias filhas. A eliminação das irmãs Zenin. Enquanto toda essa tramóia estava acontecendo nos bastidores, Maki, Yuta, Yuji e outros foram ver o Tengen, atrás de algumas respostas sobre o Kenjaku e o jogo do abate, que estava prestes a começar. No esconderijo do Tengen, eles descobrem que a Anjo é a única que poderia libertar o Satoru Gojo de seu selamento. Mas isso seria apenas o começo, porque as regras feitas pelo Kenjaku colocariam todos ali em lutas até a morte contra outros oponentes, dentro do jogo do abate. E é aí que a Maki decide se preparar para a guerra que estava por vir, indo até o cofre da família Zenin, atrás de algumas armas especiais que poderiam ajudar sua turma. Só que mesmo que o Megumi tenha dado a ela a chave do cofre das armas e a permissão de ir até lá, ela tinha certeza que não iria sair do templo Zenin sem uma luta. É por isso que ela pergunta ao Tengen a localização da oficina do Jozo, onde ela poderia achar a arma mais poderosa criada por ele, que tinha a habilidade de pedir o seu like assim na cara dura. Então deixa o like aí, que esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Ao chegar no templo do clã Zenin, a Maki é recebida por Naobi, que até dá uma zoada nela, dizendo que o seu rosto estava horrível e que ela tinha perdido a única coisa que ela ainda tinha, que o clã valorizava, a sua beleza. Lembrando que a Maki teve a maior parte do corpo queimada lá no arco de Shibuya, pelo Jogo. Só que ela não deixa barato, e responde que não pensava que Naobi olhava os rostos das mulheres, já que sempre pegava ele olhando para a bunda delas. Nessa hora, vemos a própria mãe da Maki repreendendo ela e pedindo para que a não feiticeira voltasse e respondesse às perguntas de Naobi. Olha o ambiente terrível que a Maki e a Mai tiveram que aguentar. Isso explica muito do que a Maki se tornou, porque ao contrário do Itachi, lá em Naruto, que teve que dizimar o próprio clã, por todos temerem um futuro golpe vindo deles, mas nunca foi hostilizado pelos Uchihas. Aqui, só a presença da Maki dentro das terras dos Zenins já deixava seus membros enojados, inclusive a sua mãe. O problema é que ao chegar no cofre da família, a Maki descobre que ele estava vazio, e então dá de cara com a sua irmã Mai, já caída no chão e derrotada. O responsável, seu próprio pai, já entra em guarda e se prepara para fazer o mesmo com a Maki, usando a sua técnica amaldiçoada, a emoção da pétala decadente. Essa técnica é bem bacana, porque além de conseguir anular acertos garantidos de domínios dos oponentes, ela envolve o corpo do usuário de energia amaldiçoada, como se fosse uma espécie de Chidori de corpo inteiro do Sasuke, o que faz com que a espada do Og ganhe um grande poder de corte. Maki estava furiosa e carregava o osso de dragão, uma espada imbuída de energia amaldiçoada que conseguia armazenar e liberar grande energia em seu contorno, de acordo com a vontade do usuário, que também aumentava o poder de corte da lâmina. Mas claro que aquela não seria uma luta fácil. Só que a não feiticeira tinha um plano. O plano da Maki era roubar a energia do seu pai, através de pequenos golpes, e usar essa mesma energia para melhorar a eficiência de seus próximos ataques, acabando de vez com seu pai. Og Zenin pergunta se a Maki sabia porque o Naobito tinha sido escolhido como cabeça do clã ao invés dele, e a sua filha responde com ironia, confirmando que isso só pode ter acontecido porque eles não queriam ser liderados por um lixo que era capaz de matar suas próprias filhas. Os dois então trocam alguns golpes, mas o Og leva a pior no combate corpo a corpo e tem a sua espada quebrada. Só que ao se aproximar para finalizar o seu pai, a Maki abre margem para um ataque de pura energia amaldiçoada, usada para completar sua lâmina quebrada. Og acerta a Maki na barriga e no olho, derrotando ela logo em seguida. Depois disso, ele responde a pergunta que ele tinha feito um pouco antes, dizendo que ele só não virou líder do clã porque teve o azar de ter tido duas filhas mulheres. Olha a noia. Enquanto arrasta o corpo das irmãs pelos cabelos, o Og faz um monólogo de como seu irmão Naobito era fraco e que ele não merecia o cargo que tinha, pois tinha despertado seus poderes recentemente, enquanto ele próprio sempre foi forte, com exceção de Mai e Maki, que nem a energia amaldiçoada tinha. Ele então carrega as duas até a sala de punição do clã Zenin, jogando elas de uma escadaria. Acontece que nessa sala era onde ficavam dezenas de maldições poderosas, presas apenas por cordas de selamento que ficavam do lado de fora. Ele queria que as duas morressem, mas queria que elas sofressem o máximo possível antes disso, e era exatamente isso que aconteceria naquela sala. Só que esse não era o fim para Maki, e ali começou a sua grande virada, o despertar de Maki Zenin. Pouco tempo depois de terem sido jogados ali, Mai acorda e vê a Maki ferida ao seu lado. Com muito esforço, ela se arrasta e beija sua boca ensanguentada, levando ela para um plano astral.
Nesse plano, a Mai explica que há algum tempo atrás, ela descobriu que gêmeos monozigóticos, no mundo de Jujutsu, são como se fossem duas metades do mesmo indivíduo, separados por algum motivo, logo depois da fecundação, o que obviamente aconteceu também com elas, e pode até explicar por que o Sukuna é tão forte, já que existe a teoria de que ele tinha um irmão gêmeo lá na Era Heian. E inclusive, eu quero trazer essa teoria explicada aqui em breve, por isso se inscreve no canal e ativa as notificações, para ser avisado assim que esse vídeo chegar por aqui. Por causa disso, a Mai admite que a sua existência pode ter limitado a sua irmã de evoluir, já que ela mesma não conseguia passar de um limite de evolução. É por isso que diante daquela situação, ela só viu uma alternativa para salvar a Maki e ainda desbloquear sua evolução, se sacrificando por ela. Lembrando que a Maki possui a restrição celestial, e por não ter energia amaldiçoada, em troca, ela teve um aumento de seus atributos físicos, como eu já falei. Então só o fato da Mai se sacrificar, na teoria, acabaria com a energia amaldiçoada que seria da Maki, e estava no corpo dela. É por isso que a restrição celestial da Maki é potencializada nesse momento, pois não existiria no mundo mais nenhum resquício de energia amaldiçoada dela, como indivíduo. O bacana é que o mangá faz questão de colocar a imagem da Maki ao lado da imagem do Toji, confirmando que agora ela era tão forte quanto o pai do Megumi, e ia massacrar geral, exatamente como a Mai pediu, o massacre do clã Zenin. Nessa hora, o pai da Maki, que ainda estava do lado de fora do templo, sente um calafrio que não sentia desde a época em que o Toji Fushiguro estava vivo, e representava uma ameaça ao clã. Mas além disso, ele deixa de sentir a presença de todas aquelas maldições na sala, o que faz com que ele entre em guarda imediatamente, já iniciando a sua técnica de fogo mais poderosa. Não dá tempo nem do cara piscar, porque a Maki já aparece e fatia a cabeça do Ogi com apenas um golpe, dizendo a seguinte frase: Mai, vamos começar. Épico demais, e um final de capítulo marcante na época. Mas claro, que ela não ia parar por aí, porque ainda tinha muita gente ruim para punir. Logo depois, a Maki encontrou o esquadrão Kukuru, composto por membros sem energia amaldiçoada, mas que eram especialistas na arte da espada. Porém, esses caras não dão qualquer dificuldade e Maki elimina todos sem nem suar. Só que a moleza tinha acabado, porque diante dela aparece também o esquadrão Rei, que era a elite do clã Zenin, onde aí sim, todos os membros tinham energia amaldiçoada e habilidades únicas, como esse cara aí, que conseguiu paralisar a Maki usando apenas os seus olhos, bem ao estilo Itachi Uchiha. Mas como a não feiticeira tinha quebrado seus limitadores, bem ao estilo Saitama, é claro que um jutsuzinho desses, quer dizer, uma técnica dessas não ia segurar ela, e Maki passa a espada em geral, chegando a carregar a cabeça do vice-líder daquele esquadrão pelo salão, até que o líder deles e o usurpador do clã Zenin, o Naoya, finalmente aparece. Naoya pergunta se a Maki não tinha coração por massacrar os membros do seu próprio clã, só que a gente sabe muito bem que isso aí é um deboche e uma referência a todas as falas das irmãs ditas ao alto escalão do clã Zenin. Maki apenas responde que não, pois ele tinha destruído, em referência ao fato de que o seu pai tinha acabado com a sua irmã, a quem ela considerava ser o seu coração. O mais interessante é que mesmo vendo os corpos de seus companheiros derrotados no chão, o Naoya ainda não tinha ideia do perigo que a Maki representava, muito por ela não ter energia amaldiçoada nenhuma que ele pudesse sentir. Porém, logo ele se lembra da época em que cruzou com o Toji e viu o tamanho da ameaça que ele era. Só que ele meio que despreza a Maki, achando que ela era o oposto daquele homem, e então parte para cima com tudo. Maki versus Naoya. Antes de falar sobre essa luta, é importante explicar como funciona a técnica amaldiçoada de Naoya, herdada de seu pai, que é chamada de técnica amaldiçoada de projeção. Com essa técnica, o usuário se torna capaz de programar um curso de ações futuras, divididas em 24 frames por segundo, com cada frame representando uma ação diferente, que claramente foi inspirada nas definições de gravação e exibição de uma filmagem de cinema. A partir do momento em que o Naoya pensa em um curso de ação contra a Maki, a técnica se inicia de forma automática e depois de iniciada, o usuário não consegue mais mudar esse curso de ação ou parar ela até que ela acabe, mas ela também precisa respeitar as leis da física. Caso o Naoya, no meio de seu trajeto, programasse um curso de ação impossível, onde ele atravessasse o Japão em apenas 24 frames de 1 segundo, ou planejasse pular de um prédio para o outro, sendo que o seu corpo não consegue fazer isso, ele receberia a punição de ser congelado no tempo, por 1 segundo. O X da questão é que o Naoya também tira proveito das desvantagens da técnica, porque ao tocar na Maki, ele obriga ela a cumprir o mesmo trajeto de 24 frames de ação, só que de forma manual. Mas como a não feiticeira não tinha visto antes todo aquele curso de ação pensado pelo Naoya, ela acaba sendo congelada, recebendo um pontapé na barriga logo em seguida. Outro detalhe da técnica do Naoya é que depois de executá-la repetidamente, ele ganha velocidade, como um carro acelerando na estrada, ao passar de marchas. E como ele mesmo diz, força é massa e aceleração. Com essa, o Naoya aumenta ainda mais a sua velocidade, acertando vários golpes em Maki, que pensa em uma estratégia extremamente simples: ficar parada e chamar seu oponente para a trocação. Ela até brinca com seu primo, dizendo que queria um abraço, e o vilão cai como um patinho na armação dela.
Maki viu que não tinha chances de vencer aquela técnica, e então deduziu que o Naoya, por ser um covarde, iria evitar bater de frente contra ela, e iria programar sua técnica para atacar ela por trás, que foi exatamente o que aconteceu. E como a Maki podia agora se mover em grande velocidade, ela apenas se vira e contra-ataca o Naoya, afundando sua cabeça com um soco no chão, e vencendo o usurpador com apenas um golpe, o monstro chamado Maki Zenin. Depois disso, a Maki encontra sua mãe, que presenciou tudo, mas não faz nada contra ela, deixando o local e carregando o corpo da sua irmã. Só que ver aquilo foi demais para ela, porque a velha surta, pega uma faca, corta o próprio pescoço e ainda finaliza o Naoya, que já estava se arrastando para fora do templo para escapar. Não dá para saber o que se passou na cabeça da mãe da Maki nesse momento, mas pelo flashback que foi mostrado logo depois dessa cena, mostrando que ela era feliz depois de ter tido as duas filhas, dá para ter uma ideia que ela finalmente entrou em um estado de libertação daquilo tudo, de todas aquelas imposições, daquelas leis absurdas, porque ela tira a própria vida, não só como forma de protesto, mas também como forma de guardar o segredo da Maki, levando Naoya, que sempre hostilizou a Maki e a Mai, junto com ela para o inferno. Pelo menos, essa é a minha interpretação. Se a gente for pensar bem, até mesmo aquele grito que ela deu antes, pedindo que a Maki voltasse do cofre, poderia ser uma tentativa de aviso para que a filha não caísse na armadilha que a sua irmã Mai caiu. Eu não acho que a mãe da Maki tenha se redimido com essa, mas fica claro que ela amou as suas duas filhas, mesmo tendo agido o contrário por toda a vida. Depois disso, a Maki entrega o corpo da Mai à sua amiga Momo e pede para que cuide dela. A história termina com o narrador falando que naquele dia, o Esquadrão Rei e o Esquadrão Kukuru foram eliminados, mas como não havia nenhum resquício de energia amaldiçoada no local, ninguém podia determinar quem tinha feito aquilo. A narração continua dizendo que dias depois, o clã Kamo e o clã Gojo, malandros como são, solicitaram ao alto escalão de Jujutsu que retirassem o status de uma das 3 grandes famílias do clã Zenin, já que eles tinham sido eliminados. Mas como o Megumi, o líder oficial do clã, e a Maki Zenin ainda estavam vivos, eles pediram algum tempo para decidir o que fazer. Se falar que com o jogo do abate cada vez mais perto e a ameaça do Kenjaku pairando sobre a cabeça deles, isso não seria algo que seria discutido tão cedo. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que com a possessão do Megumi pelo Sukuna, e por não ter mais nenhum outro membro do clã Zenin vivo, eu acredito que a Maki vai acabar se tornando a líder que vai restabelecer o seu clã. Só que dessa vez com novos princípios e uma filosofia bem mais agradável. Porque naquele dia, a Maki não conseguiu pegar as armas que tinha ido buscar, mas conseguiu algo bem melhor, se transformar na maior arma de todas. E foi assim que a Maki Zenin se tornou um monstro. Curtiu saber mais sobre esse mini arco de Jujutsu Kaisen? Então compartilha esse vídeo com todo mundo que também ama essa obra. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui. Valeu!